Alô você, eu preciso começar esta aula com uma pergunta que pode mudar a sua vida espiritual. O Espírito Santo ainda capacita hoje ou Pentecoste foi apenas um evento histórico? Se o Espírito Santo foi derramado, por que tanta igreja está fraca? Se houve fogo, por que existe tanto culto sem poder? Hoje nós vamos provar, pela Bíblia, que o Espírito Santo não apenas veio, ele continua operando. E guarde esta palavra. Sem o Espírito Santo existe igreja, mas não existe poder. Alô, você. Estamos aqui do canal EBD na Veia, lição de número 10, o Espírito Santo, o capacitador. Vamos estar estudando hoje essa lição maravilhosa, essa lição que nos ensina coisas poderosas e edificantes. E vamos direto para o nosso texto áureo, né? Nosso texto áureo de hoje é: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo número 2, verso 28. A nossa verdade prática, ela nos fala o seguinte: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. E que coisa poderosa, porque nós estamos estudando esta importante lição, essa lição que tem um significado extremamente importante para as nossas vidas e, evidentemente, para o pentecostalismo, né? O pentecostalismo. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje, ela está em Joel, capítulo de número 2, verso 28 e 29, Atos 2, de 1 a 4, 8, de 14 a 17, 1 Coríntios 12, 4, 7. Leamos, portanto, né, essa importante lição, que é a lição de número 10. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa foi a nossa importante lição da escola dominical e é muito importante que nós estejamos bem atentos à nossa palavra-chave, que é poder, né? Estamos falando de uma lição que está relacionada, evidentemente, a uma questão bem determinante, que é o poder do Espírito Santo. E é importante que a gente comece a entender a razão pela qual essa lição é importante. Hoje existem 4 grupos dentro da igreja. Os cessacionistas, que dizem que acabou, os ignorantes, aqueles que não sabem o que é o derramamento do Espírito, os medrosos, que têm receio dos excessos, e os bíblicos, que creem na atualidade. Mas a pergunta é a mesma. O que a Bíblia realmente ensina sobre o poder do Espírito Santo hoje?
Então vamos para a nossa introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nessa lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Agora vamos para os objetivos da nossa lição, né? No ponto 1, nós pretendemos mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. No ponto 2, nós temos o seguinte: nós queremos explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E no ponto 3, nós temos aí, queridos e amados irmãos, destacar que o Espírito Santo distribui dons espirituais com propósito e para a edificação da igreja. Como está dividida a nossa lição? No primeiro tópico, nós temos a promessa do derramamento do Espírito. No segundo tópico, o cumprimento, O cumprimento dessa promessa, que é poder para testemunhar. E no terceiro, a continuidade do derramamento do Espírito Santo. No primeiro tópico, como sempre, está subdividido em 3 subtópicos, E aí nós temos uma promessa de abrangência universal, uma promessa com ação sobrenatural, uma promessa para os dias, para os últimos dias, e aí no segundo, no cumprimento, poder para testemunhar, nós temos também 3 subtópicos, que é o Espírito Santo veio com o poder do alto, os sinais da descida do Espírito Santo e a evidência do revestimento de poder. No terceiro e último tópico, a continuidade do derramamento do Espírito Santo, a extensão da promessa do Espírito, o Espírito opera com diversidade e unidade e o Espírito distribui dons com propósito. No nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte: a promessa é universal. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é evidentemente universal. Agora veja o nosso primeiro tópico, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Isso você tem em Mateus capítulo 3, verso 1, Marcos capítulo 1, verso 8, Lucas 3, 16 e João capítulo 1, verso 32 e 33. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam, evidentemente, o nome do Senhor. Quando Joel profetiza, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, isso tem uma abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito vinha sobre pessoas específicas. Na nova, não. Ele é derramado sobre todos os que invocam. Não é elitizado o Espírito Santo, não. Não é restrito e não é exclusivo de líderes. É promessa para quem crê. Então pega essa visão. O Espírito não é para poucos especiais. É para todo crente disponível. Para todo crente disponível. Agora veja bem, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo, ele vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. As profecias, os sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Isso aqui é muito importante. E agora o nosso terceiro subtópico, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Aleluia. Isso aqui é muito significativo, porque nós estamos estudando, e aí a gente parte para a sinopse, A promessa do primeiro tópico, a promessa do Espírito Santo é universal, atual e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor.
Se nós formos aqui observar, né, a representação gráfica do nosso primeiro tópico, que é o seguinte: a promessa profetizada por Joel se cumpre no Novo Testamento, marcando uma transição de ações pontuais para uma dispensação universal de poder e graça. Observe, abrangência universal. A promessa rompe barreiras sociais e geracionais, alcançando todos que invocam o nome do Senhor. Manifestações sobrenaturais. O derramamento é acompanhado por sinais visíveis como profecias, sonhos e visões para edificação espiritual. Vigência para os últimos dias. Iniciada no Pentecoste, a promessa permanece válida para todos os crentes durante toda a era da graça. O impacto do derramamento. Aí você tem uma vida dinâmica e sensível, canal de manifestação e quebra de paradigmas. Quando você fala sobre vida dinâmica e sensível, é importante que a gente identifique que a vida cheia do Espírito Santo é ativa e sensível à voz de Deus. Canal de manifestação, o crente deve cultivar comunhão e santidade para ser um canal dos dons do Espírito. E aí, em último, quebra de paradigmas, a ação do Espírito ultrapassa fronteiras, unindo jovens, velhos, homens, mulheres, livres e servos, né? E agora nós vamos para o segundo tópico, né, da nossa lição, que é o cumprimento poder para testemunhar. Bom, quando nós estamos aqui no nosso segundo tópico, no 2.1, o Espírito Santo veio com o poder do alto. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo de número 24, verso 49. Esse revestimento, que é endio, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Glória a Deus, aleluia. O propósito é para testemunhar. E aí, quando você vai para Atos 1:8, e aqui a gente começa a perceber que Atos 1:8 diz assim, esse poder no grego é dunamis, não é apenas força para resistir ao pecado, como Romanos 8:13, mas também ousadia para proclamar o evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Observe bem, Atos 1:8 não diz assim, recebereis emoção, diz recebereis poder. Poder para quê? Para ousadia, para testemunho, para milagres, para edificação. O problema é que muitos buscam só a experiência, mas não querem a missão. Então guarde essa palavra. O Espírito não vem para espetáculo, ele vem para capacitação. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, os sinais da descida do Espírito Santo. Atos existem 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo, que é o som, como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. As línguas, como que de fogo, são um sinal de purificação e consagração. Aleluia! Glória a Deus! Vamos então para o nosso terceiro subtópico, né? O 2.3, a evidência do revestimento do poder. Observe bem, o revestimento de poder veio como um sinal específico, falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros e implícito em outras 2 ocasiões. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Esse último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em línguas como batismo ou renovação não requer necessariamente interpretação de línguas. Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Observe bem, Atos mostra claramente que no Pentecostes eles falaram línguas, na casa de Cornélio eles falaram línguas, em Éfeso eles falaram línguas. O padrão bíblico é consistente, mas atenção, não confunda sinal com propósito. O falar em línguas é evidência inicial, mas o objetivo é missão, edificação e glorificação de Cristo. Glória a Deus por isso. E agora vamos para a nossa sinopse, né,
a sinopse do nosso segundo tópico, que é: no Pentecoste o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunharem com ousadia. E a representação gráfica do nosso segundo tópico é o seguinte: o Espírito Santo, poder para testemunhar. A natureza do revestimento, que é endoso, revestimento com armadura, e dínamos ou dinamis, que é poder em ação, mas que a habilidade humana é muito mais. Esse dunamis, recebereis poder, e aí o poder no grego é dunamis ou dinamis, como algumas traduções trazem, que quer dizer que é mais que uma habilidade humana, é uma virtude que inclui autoridade para curar e enfrentar forças espirituais. E é também uma capacitação para o testemunho. O propósito principal do batismo é trazer coragem para transmitir a mensagem de Jesus com ousadia. Agora, quais são os sinais e evidências do cumprimento? Os sinais do Pentecoste: o vento simboliza a presença criadora de Deus, enquanto o fogo indica a purificação e consagração. O falar em línguas, identificado como a evidência física inicial do recebimento deste revestimento de poder específico. É preciso falar em línguas estranhas. E o resultado do revestimento, que é levar o mundo a conhecer e honrar Jesus como Senhor e autoridade suprema. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, e eu já quero que você, faça aí a sua, comente, compartilhe, tá? Não se esqueça, leve para outras pessoas esse vídeo, faça esse vídeo chegar a outras pessoas em nome de Jesus. A continuidade do derramamento do Espírito Santo. Agora é a parte que realmente nos confronta. Será que ainda continua o Espírito Santo se manifestando? Essa é uma pergunta. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Esta frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não foi restrito ao Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Por quê? Porque Atos 2,39 diz o seguinte: porque a promessa diz respeito a vós, que portanto eram judeus que ali estavam, presente na festa de Pentecostes, a vossos filhos, portanto os filhos daqueles israelitas que ali estavam, e a todos os que estão longe. Só que o versículo continua: e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Irmãos, nós precisamos analisar o texto como um todo. E a análise desse texto, nós identificamos que a resposta crucial para a pergunta inicial desse vídeo está sendo respondida agora. A promessa diz respeito a vós, porque Pedro, que faz uso dessa palavra, ele estava se dirigindo aos judeus que vieram para a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes era uma festa muito tradicional, era uma festa das primícias, era uma festa da colheita, era uma festa com muito vinho, com muita festa, com muita alegria, porque o judeu celebrava o êxito na colheita. E, portanto, eles ofereciam a Deus as primícias ali das suas plantações. E aqui, das suas colheitas, E aí, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se você foi chamado por Deus e não desfruta do dom do Espírito Santo, está na hora de desfrutar, porque a promessa diz respeito a você também. Amém? Então vamos lá para o nosso segundo tópico, o 3.2, o Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade, do grego diaresis, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. O Filho dirige os ministérios, 1 Coríntios 12, 5. E o Pai opera os resultados, 1 Coríntios 12, 6. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom essa lição, porque ela fala uma grande verdade vivida na prática da igreja. Como nós precisamos dos dons. Meus irmãos, eu posso admitir aqui que eu tenho muito mais medo da ausência dos dons do que os excessos. Porque os excessos, os meninos são ensinados e os meninos crescem. Mas o dom deve permanecer porque nós dependemos dos dons espirituais.
a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é extremamente necessária. Agora, o Espírito distribui dons com propósito. Os dons que a Charis mata não são para ostentação pessoal, jamais, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito, para o que for útil, e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito Santo. E aí nós vamos para a nossa sinopse, né? Portanto, a sinopse do nosso terceiro tópico. O Espírito distribui os dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. E a representação gráfica, né, da continuidade do derramamento do Espírito Santo é uma promessa para todas as épocas e gerações. A extensão da promessa, uma promessa para todas as épocas. O dom do Espírito estende-se aos crentes de todas as gerações, conforme Atos capítulo 2, verso 39. É um revestimento de poder distinto. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural distinta da experiência do novo nascimento. E tem um alcance universal e atemporal. A promessa abrange vossos filhos e a todos os que estão longe, sem restrição histórica. E aí, quando você vai para a diversidade e unidade no agir, você tem o Espírito, que distribui os dons, você tem o Filho, que dirige os ministérios, e tem o Pai, que faz com que opera os resultados dos dons, né? Evidência da plenitude. O falar em línguas é evidência inicial e o fruto é os dons. E o fruto e os dons são a evidência contínua. O propósito da edificação é a pluralidade dos dons, visa o crescimento da igreja e a edificação e a glorificação de Cristo. Estamos chegando agora ao nosso final da nossa lição, mas agora eu preciso falar algo com muito equilíbrio. Existem exageros na manifestação dos dons? Existem exageros quando o novo convertido ele é batizado? Existem exageros? Sim. Existe desordem? Também. Mas eu preciso dizer uma coisa: o abuso não anula o uso. Se existe falso, é porque existe verdadeiro. Ok? Se há fogo estranho, é porque existe o fogo legítimo. E aí, deixa eu fazer uma pergunta direta para você. Você está tentando servir a Deus com a sua força? Ou você já foi revestido do poder do alto? Você quer igreja confortável ou igreja capacitada? O Espírito Santo não é decoração doutrinária. Ele é o capacitador da igreja. Se esta aula falou com você, comente aqui embaixo. Eu quero viver no poder. No próximo vídeo nós vamos responder: os dons espirituais ainda operam hoje? E eu já adianto, a Bíblia é muito clara. O Espírito continua operando hoje. E eu quero deixar aqui uma enquete para você. Você acha que os dons continuam hoje? Sim, não ou tenho dúvidas? Responda isso aí nos comentários e que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula.